Nós vamos chamar agora, lá em Ribeirão Preto, o vereador José. Né? Vamos lá, vereador. E nós estamos com uma dúvida em Santo Antônio da Alegria, pelo orçamento de 2015. Nós lá somos em 9 vereadores, não temos 2/3, inclusive tem 4 vereadores que é do lado do prefeito, que sempre puxa para o lado do prefeito. Em 2013, o orçamento nosso foi de 22 milhões da prefeitura, e da Câmara Municipal foi de 750 mil reais. E agora, em 2014, o orçamento é de 18 milhões, ele abaixou para 18 milhões. E o da Câmara também abaixou para 675. E agora nós fez uma proposta para 2015, o orçamento da Câmara de 895 mil. E o prefeito mandou outra proposta para nós. Ele aumentou dele de 18 milhões para 18.296 e abaixou o nosso, a proposta dele foi para 555 mil. Então, essa dúvida que a gente quer tirar ela, porque a gente não tem os 2/3 para quebrar o veto dele. Então, estamos aqui tentando tirar essa dúvida de vocês. Passo a palavra. André, eu acho que é esse momento para você poder... Vereador José, para derrubar o veto, qualquer veto, o artigo 66 da Constituição diz que é maioria absoluta e não 2/3 de vereadores. Então, na sua Câmara, que tem 9 vereadores, 5 votos derrubam o veto do prefeito e não 2/3. Então, essa é uma primeira informação que o senhor tem que trabalhar, porque o senhor está levando em conta a necessidade de 2/3. Não, para derrubar o veto, no seu caso, da sua Câmara, como são 9 vereadores, 5 vereadores não aceitando as razões de veto, o veto cai. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero comentar a respeito da sua observação é que essa realmente é uma discussão política. Qual é o percentual que a Câmara vai dispor para que ela possa fazer a execução das suas despesas em 2015? O que a Constituição faz é estabelecer um teto conforme a população de cada município, até 7%, até 6%, conforme a população que o município tem. Agora, vai usar os 7%, vai usar 6,5%, 6%, serão 650 mil, serão 680 mil, 700 mil. Até o teto é uma discussão política que a Câmara estabelece com o Executivo. E se não chegar num acordo sobre esse valor, quem define é o voto. E o voto aprova por maioria simples e o veto derruba por maioria absoluta, que são 5 votos, a maioria absoluta, no seu caso, que são 9 vereadores. André, nós temos uma pergunta aqui da Silvia, da Câmara de Santo Antônio do Pinhal. A solicitação do Poder Executivo quanto à votação de projetos sobre regime de urgência é uma prerrogativa constitucional. Porém, muitos se utilizam dessa prerrogativa para pressionar a votação, empurrar projetos goela abaixo. Eu acho que nós já até falamos um pouco sobre esse assunto. Sem a devida análise necessária. Qual a posição deve ser adotada pela Câmara Municipal numa situação como está em especial, acho que é isso que está tentando dizer aqui, quando a matéria desse projeto de lei em regime de urgência está atrelado a pontos que irão prejudicar direta e, deve ser indiretamente, os setores como saúde, educação, assistência social, que impactuam direta na vida do município. O regime de urgência, primeira informação que eu quero aqui trazer para todos, ele só é admitido para o projeto de lei. Lembram? Nós examinamos, a Constituição admite vários tipos de lei. Emenda à lei orgânica, no caso do município, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Essa informação que eu estou dando para vocês é que o regime de urgência só pode ser aplicado ao projeto de lei comum, ordinário. Então, eu já vi, por exemplo, prefeitos municipais encaminhar projeto de lei para a Câmara para alterar o Código Tributário em regime de urgência. Mas se o Código Tributário é um projeto de lei complementar, a lei que altera o Código Tributário tem que ser um projeto de lei complementar. E sendo projeto de lei complementar, não se admite, nesse caso, o regime de urgência.
Então, um primeiro dado que vocês têm que considerar é de que tipo de projeto nós estamos falando. Se o projeto de lei é assunto de lei complementar, seria um projeto de lei complementar, não cabe regime de urgência. O prefeito pode, ele, pedir o regime de urgência, mas a Câmara não vai acatar esse regime de urgência porque a matéria não fica atrelada a esse rito, que é o rito sumário. Então, o primeiro cuidado que a Câmara tem que ter quando o regime de urgência é solicitado pelo prefeito é verificar de qual projeto se está falando. O segundo detalhe que tem que ser levado em conta é que mesmo o prefeito, que é uma prerrogativa dele, como bem foi falado por ti, mesmo o prefeito solicitando o regime de urgência, a solicitação do regime de urgência não implica a não instrução do projeto de lei nas comissões. Mesmo o projeto tramitando em regime de urgência, é necessário que as comissões sobre ele se manifestem, só caindo essa prerrogativa da manifestação das comissões depois de 45 dias. E 45 dias é um prazo razoável para o projeto ser analisado, inclusive debatido em audiências públicas. Por exemplo, tu citou o caso da saúde. É possível em 45 dias que a Câmara convoque o Conselho Municipal de Saúde para se manifestar sobre o projeto em tramitação, que a Câmara faça audiências públicas com as instituições relacionadas à área da saúde, para interagir com essas instituições e verificar com essas instituições que sentimento essas instituições têm. É possível trabalhar com os usuários da saúde também, a repercussão desse projeto, porque 45 dias é um prazo razoável. Então, é prerrogativa do prefeito, mas essa prerrogativa que o prefeito tem de requerer a tramitação em regime de urgência de um determinado projeto de lei, não afasta da Câmara a possibilidade de a Câmara olhar pelo prazo de 45 dias o impacto que esse projeto vai gerar junto à sociedade. O que acontece muitas vezes é que a própria Câmara abre mão desses 45 dias e não faz o debate com a sociedade desse projeto. Então, o prefeito, ele pede, a Câmara é que determina o tempo e o prazo que esse projeto vai tramitar. Os elementos de pressão são naturais no processo legislativo, fazer pressão para o projeto ser aprovado rapidamente, trazer, às vezes, até os interessados na aprovação do projeto até a Câmara para que eles pressionem os vereadores e até coloquem nos vereadores uma certa responsabilidade pela demora do projeto. Tudo isso é variável que está relacionada ao processo legislativo. E o vereador tem que lidar com isso. Agora, tecnicamente falando, mesmo o projeto em regime de urgência, ele não dispensa a publicidade, a divulgação e a sua instrução nas comissões. Inclusive, se for o caso de a matéria exigir audiências públicas para que ela seja, então, trabalhada junto com a sociedade. André, vamos agora então para registro com o vereador Denilson. Pode falar, vereador. Marinho, doutor André. Marinho, doutor André, acho que teve um equívoco aí, eu sou assessor na Câmara de Cajati, o doutor André me conhece bem, Marinho também. Prazer estar falando com o doutor André de novo, espero que esteja ainda treinando e correndo e quem sabe a gente possa fazer uma corrida junto. Bom, vamos ao assunto. O doutor André estava falando no início da aula, referente às comissões na votação do projeto na comissão. A minha pergunta é o seguinte, com relação às emendas dos projetos orçamentários, qual a situação das comissões? Ela pode rejeitar na comissão? Porque a nossa lei orgânica, ela fala que, no artigo ela fala que as emendas serão apreciadas na comissão e votadas e enviadas para o plenário. E no outro artigo fala que a decisão da comissão é definitiva. Minha pergunta é assim, se a emenda referente aos orçamentos for rejeitada, ou seja, a maioria dos vereadores, os integrantes da comissão, dá parecer contrário, e rejeitando na comissão, ela ainda vai para o plenário, para a votação, ou já vai para o arquivo? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Passa a palavra. Denilson, sem dúvida nenhuma, nós já colocamos você como vereador, né, porque nós temos certeza que você vai chegar lá e você quer nos contribuir, nos ajudar nesse movimento. O doutor André vai responder a sua pergunta. Eu quero dar um abraço aos amigos de Cajati, já tive a oportunidade por 2 vezes de visitar a Câmara e espero retornar mais adiante se surgir essa oportunidade, espero que sim, que ela aconteça.
Estou correndo sim ainda, não tão profissionalmente quanto tu, eu sei que tu se dedica muito a isso, mas estou aí dentro da disponibilidade de tempo fazendo as minhas corridas, né? Corridas de rua e atividades de rua. Bem, sobre a questão que tu trazes para nós, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que tem que ser interpretado o regimento e a lei orgânica no processo legislativo especial do orçamento de uma forma sistêmica. O que diz o artigo 166 da Constituição Federal? O artigo 166 da Constituição diz que quem vai analisar as emendas tecnicamente e sobre elas emitir um parecer é a Comissão de Orçamento da Câmara, não as outras comissões, apenas a Comissão de Orçamento da Câmara. Diz o artigo 166 que a função da Comissão de Orçamento é ver se a emenda do vereador não produz um conflito com os requisitos do próprio artigo 166 da Constituição Federal. E toda manifestação de comissão, ela para instruir o projeto. Ela é para fazer com que o projeto de lei seja subsidiado técnica e politicamente. Não tem as comissões poder definitivo para rejeitar emenda ou para rejeitar projeto. Tanto que nem mesmo a Constituição Federal, nem mesmo a Comissão de Constituição e Justiça, quando dá um parecer de inconstitucionalidade, é definitiva. Porque o plenário da Câmara pode derrubar o parecer de inconstitucionalidade de um projeto de lei apontado pela Comissão de Constituição e Justiça como equivocado. Da mesma forma, a Comissão de Orçamento com relação às emendas orçamentárias. O que faz a Comissão de Orçamento? Ela se manifesta e verifica se tecnicamente as emendas são viáveis, apresentadas por vereadores. Quando aparece na lei orgânica o termo manifestação definitiva, é porque é só a Comissão de Orçamento que se manifesta sobre esse assunto. Não tem outras comissões que trabalham com essa matéria, é só a Comissão de Orçamento. Mas as emendas orçamentárias não são decididas na comissão. O que a comissão pode fazer? Emitir um parecer desfavorável à emenda tal do vereador tal, ao projeto de lei do orçamento. Então, é um parecer desfavorável e aponta à comissão de orçamento onde estaria o equívoco da emenda apresentada pelo vereador. Mas tem que ir ao plenário, e é o plenário que vai acatar a emenda do vereador ou vai rejeitar a emenda do vereador. É uma matéria reservada ao plenário. Então, o que pode ter acontecido aí é que na interpretação daqui a pouco dos dispositivos do regimento e da lei orgânica, houve ali um olhar um pouco mais isolado e tem que fazer de forma sistêmica essa interpretação. Mas respondendo a tua pergunta, é o plenário que decide, não é a Comissão de Orçamento que faz o ponto final da tramitação das emendas orçamentárias. Vai para o plenário, lá no plenário a maioria é que decide. André, abraço para vocês. André, antes de ir para São Roque, tem mais uma pergunta aqui que chegou por e-mail. Gostaria de saber se quando se aprova a LDO, PPA e a LOA, onde se tem uma previsão de criação de uma nova taxa, o Executivo manda o projeto de lei de criação da taxa na última sessão do ano, com várias polêmicas constitucionais. No caso de rejeição do projeto de lei, mesmo estando na LOA, o que acontece? Está correto. Qualquer criação de taxa, assim como de imposto ou contribuição, que são matérias consideradas tributárias, e os impostos que o município pode cobrar já constam no artigo 156 da Constituição. Toda alteração na legislação tributária tem que ter previsão primeiro na lei de diretrizes orçamentárias, depois na lei do orçamento. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Depois de previsto na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento, o projeto de lei tramita na Câmara especificamente para criar, nesse exemplo que aqui foi trazido, uma taxa. Ou poderia ser uma contribuição de iluminação pública, por hipótese. E aí a Câmara aprova ou não o projeto. A decisão é da Câmara, é uma matéria que, por força da Constituição, criar tributos, aumentar tributos,
é reservada à lei. Se é reservada à lei, tem que ter tramitação na Câmara. E se a Câmara rejeitar, pode ser na última sessão, pode ser em outubro, em novembro, o fato de ser na última sessão plenária do ano não interfere. O fato dela rejeitar entra naquela regra do artigo 47 da Constituição, que é a irrepetibilidade. Eu não posso mais discutir esse assunto nessa sessão legislativa, terá que ficar para a sessão legislativa subsequente, no caso nosso agora de 2015. Mas não, o que acontece é que não é a lei de diretrizes e a lei orçamentária que cria. A lei de diretrizes e a lei orçamentária autorizam a criação da taxa. A criação da taxa é o projeto de lei específico que trata desse tema. E se não for aprovado na Câmara, porque é polêmico e a Câmara entende que não é a hora de aprovar esse projeto, é rejeitado. Só na sessão legislativa subsequente que isso pode ser retrabalhado no ambiente no plenário. Isso aí. Vamos agora, então, a São Roque com Etelvino, vereador, assessor, diretor de Câmara. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, doutor André e Marinho. Realmente, mas essa aula vem aumentar o nosso conhecimento, embora há uma grande distância entre o discurso e a prática. Nas aulas que vêm sendo ministrada pelo Tribunal de Contas e agora junto com o VESP, esse trabalho muito bom para nós, vereadores, a gente vê que quando no discurso é tudo muito bonito, né? Parece que é tão fácil, tão prático. Eu relacionei algumas perguntas aqui. Primeiramente, também gostaria de agradecer a presença dos vereadores de Alumínio, de Ibiúna, representantes de Vargem Grande e Paulista. Doutor André, o senhor fez um comentário da questão da tramitação dos projetos de lei. E é normal acontecer, e aí que eu digo a questão do discurso e a prática, a realidade. É normal o município ser comunicado, tanto pelo Estado ou governo federal, do recebimento da possibilidade de firmar um convênio. E isso ele recebe, tipo assim, a informação, um exemplo, quarta-feira ou quinta-feira. É um projeto simples, porque está autorizando o prefeito a fazer um convênio, mas demanda algumas situações que envolvem uma construção de escola, o posto de saúde, asfalto, seja lá o que for. E esse projeto chega, tipo assim, eu vou dar um exemplo daqui da Câmara de São Roque, as nossas sessões são na segunda-feira, esse projeto é protocolado na Câmara sexta-feira, à tarde, e na segunda-feira, à tarde, nós temos a sessão. E vem com uma orientação dizendo, se esse projeto não for aprovado, o município perde a verba. Aí eu pergunto, como é que ficam os vereadores? Se o vereador ou o presidente da Câmara, a assessoria jurídica da Câmara toda, nós não aprovarmos, colocamos o município em risco de perder essa verba, e aí o vereador acaba chegando no entendimento com o presidente da Câmara e aprovando o projeto. Então, realmente, há uma situação que nós precisamos, primeiro, analisar essa situação do bem comum da população. Então, essa é a questão de projetos de convênios, de recebimento de dinheiro, tanto do Estado como do governo. Uma outra situação, doutor André, o senhor falou em precedente, que nós não podemos, o plenário, ele, embora seja soberano, ele não pode fazer alguma alteração votando, abrindo um precedente, porque a Constituição Federal não lhe garante isso. Vou dar um exemplo do nosso município, da nossa Câmara. No nosso regimento interno, nós não temos a previsão que numa sessão extraordinária nós possamos pedir o adiamento do projeto. Então, se coloca, chega um projeto, não no caso de convênio, mas um outro projeto que tem algum interesse, lamentavelmente, isso acontece não só na Câmara de São Roque, mas a gente sabe que em muitas câmaras, e nós temos, é coisa mínima, mas nós temos um livro de precedente. Então, entre votar contrário àquele projeto, que pode trazer um transtorno maior, nós achamos melhor abrir um precedente, se lança no livro e adia aquele projeto.
Isso é um exemplo que é a questão de precedente. Então, eu não estou falando da lei orgânica e nem ferindo a Constituição Federal. Eu estou resolvendo uma situação regimental que não está previsto no regimento interno da nossa Câmara. Uma outra situação também que vem mais ou menos como é o convênio. Nós aqui na nossa Câmara, no entendimento comum com os vereadores, há muitos anos a gente vem liberando apenas 1% de remanejamento para o Executivo, que foi a maneira melhor que nós encontramos para que a gente consiga acompanhar melhor a lei orçamentária do município. E a gente sabe que ainda, lamentavelmente, as peças orçamentárias são fictícias. Os executivos ainda não tiveram a responsabilidade e o cuidado de elaborar uma peça orçamentária discutido com a sociedade e com o legislativo, tanto que vive uma briga tentando aumentar esse remanejamento. Tudo bem, mas a Câmara de São Roque vem consolidando isso, que nós apenas estamos liberando 1%. E isso acaba trazendo uma certa dificuldade para um executivo que não se organiza, quando chega a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, há uma necessidade de suplementação de verba. E aí o que ocorre? O prefeito também manda um projeto para a Câmara, associado, nós lamentavelmente estamos passando isso no nosso município, vou citar um exemplo, não sei se outros municípios estão passando, uma suplementação de verba anulando algumas obras importantes no município, suplementando a dotação para pagamento de salários de funcionário. E chega ao ponto, doutor André, isso que eu falo, que é o discurso e a prática, de panfletar a prefeitura dizendo que se os vereadores não votar aquele projeto, o funcionário fica sem salário. Então, veja o que é feito com o legislativo. Na verdade, nós não sabemos aproveitar a força que nós temos realmente. Isso ainda não há uma cultura de um entendimento dos vereadores. Mas isso é uma situação também que acaba trazendo um transtorno sério para o legislativo. A outra situação, isso vem ocorrendo muito na nossa Câmara, doutor André, no mandato anterior e nesse mandato agora, devido a vereadores novos na Câmara, porque nós, quando lançamos os vereadores, nós imaginamos que nós chegamos no Poder Legislativo e nós podemos tudo ou quase tudo. E quando nós chegamos lá, nós deparamos que nós não podemos praticamente quase nada. Quase nada. Nós não podemos fazer quase nenhuma lei que seja importante para o município, porque lei que envolve despesa, elas não podem ser de iniciativa do vereador. Então, há uma frustração imensa no Legislativo, em nós vereadores, porque nós ficamos de mão amarrada. Nós, praticamente, tudo que você vai apresentar de projeto, se ele tiver um pouquinho de despesa, o jurídico da Câmara, no caso de São Roque, elabora um parecer contrário. Tudo bem. Mas como há um entendimento do Legislativo, aí o que nós fazemos? Derrubamos o parecer contrário, vem o projeto para aprovação, discussão e aprovação, é aprovado, vai para o Executivo, ele veta esse projeto e volta o projeto para a Câmara e nós derrubamos o veto. Então, isso é uma ciranda normal no Legislativo de São Roque e acredito que deva ser nos outros, porque a regra é meio parecida, participando de alguns congressos, a gente ouve muito isso. Então, essa questão do parecer contrário. Então, enquanto não chegar no entendimento que o Legislativo possa se fazer alguma coisa a mais do que é feito, nós vamos ficar nessa discussão. Tanto que eu vejo que a pequena participação no curso, talvez dos vereadores, seja porque pouco se ajuda. Que nós participamos do curso, voltamos para a nossa Câmara e continuamos na mesma situação. Então, essa é uma situação. Uma outra situação também que a gente queria aí, doutor André, saber uma posição do senhor. Nós temos no nosso município a lei da contribuição de iluminação pública, já instituída desde 2006, e devido por algumas questões de dificuldade financeira no município e por uma situação que houve essa mudança
que eram as concessionárias que cuidavam da iluminação pública, aí se passou para a contratação de empresas responsáveis, como na nossa lei da CIP nós tínhamos um percentual, criado um fundo para colocar a iluminação onde não tinha, nós acabamos tendo um fundo razoável lá. E o prefeito mandou um projeto para a Câmara pedindo autorização para utilizar um valor desse fundo para poder cobrir despesas do Executivo. Então, eu gostaria de saber se isso é permitido ou podemos ter algum transtorno de votar um projeto dessa natureza. Vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que tem muitas coisas para serem feitas realmente. A gente sabe da dificuldade das câmaras municipais, a gente entende perfeitamente. Eu só pediria que, porque até para o doutor André poder responder, né, que vocês fossem mais direto à pergunta. Como o vereador tinha muitas perguntas, né, eu acho que o vereador poderia depois fazer essa solicitação via e-mail, né, para que a gente possa, para que o doutor André possa respondê-las. Né? Eu tenho certeza que ele vai responder, vai tentar ser mais breve possível aqui, porque nós temos outros participantes que estão querendo também fazer algumas perguntas e a gente precisa dar sequência no assunto. Então, vereador, eu gostaria muito, e é muito importante essas suas colocações, no nosso entendimento, que é o dia a dia da Câmara Municipal, é verdadeiro as suas colocações, mas que pudesse também fazer essas colocações via e-mail para que depois o doutor André possa estar respondendo às suas dúvidas. Doutor André. Vereador Etelvino, eu entendo a abordagem que o senhor fez e também entendo a sua apreensão, assim, até de uma certa forma, uma espécie assim, de desencanto que o senhor revela aí na sua explanação. Mas eu quero lhe dizer que essa distância entre a prática e o discurso, ela já foi muito maior, muito maior. Ela ainda existe, mas é a nossa função tentar alterar esse cenário para que nós consigamos, na medida que o tempo vai passando, aperfeiçoar um pouco mais a prática legislativa para fortalecer mais ainda a Câmara enquanto instituição. Sobre a sua primeira dúvida, o senhor falou de convênios, que a Câmara acaba sendo pressionada para aprovar convênios que chegam em cima da hora, sob pena de não aprovando os convênios, recair sobre a Câmara a responsabilidade de um município não receber uma determinada verba federal. Olha, tem muita coisa aí que a gente precisa conversar sobre isso, mas eu lhe digo que muitos municípios acabam trabalhando desta forma porque a lei orgânica está defasada, está desatualizada. Tem muitos municípios que esse procedimento de a Câmara autorizar previamente a realização de um convênio consta na lei orgânica e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal diz que não é a função do Poder Legislativo aprovar previamente convênios. A função do Poder Legislativo é fiscalizar a execução dos convênios para que não haja desvio na aplicação das verbas e para confirmar se o objetivo determinado para que o convênio se efetiva seja atingido pelas obras e pelas ações desenvolvidas pela Prefeitura. Quem, inclusive, propôs essa ação, num primeiro momento, foi o Esperidião Amin, quando ele era governador do estado de Santa Catarina, no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição do Estado de Santa Catarina exigia que ele, como governador, antes de fazer um convênio, encaminhasse para a Assembleia o projeto. E o Supremo, julgando essa ação, falou, não tem que encaminhar para aprovar convênio. Então, vejam, a defasagem da lei orgânica pode estar gerando esse tipo de situação. Esse é um detalhe que eu quero trazer e depois eu posso até lhe encaminhar no fórum que a gente vai estabelecer jurisprudência ali sinalizando para essa prática. Nem sempre o convênio precisa de autorização. Em determinadas situações, a autorização é para remanejar recursos do orçamento para que seja possível o município fazer a contrapartida do convênio. Ainda assim, eu quero comentar com o senhor e com todos que quando o convênio está disponibilizado, o município vai atrás desse recurso, não cai do céu.
um recurso, uma verba para determinada ação, um determinado projeto, um determinado programa. O município, não é novidade para o município a possibilidade de receber aquele recurso federal, porque o município já foi atrás desse recurso federal. Então, de novo, eu volto para aquela situação que antes nós comentávamos. A questão é que se deixa tudo para a última hora. A própria prefeitura deixa para resolver, entre aspas, essa situação na última hora. E isso precisa ser alterado, sim. No entanto, isso precisa de um prazo. Não adianta segunda-feira agora, na próxima semana, a Câmara radicalizar e dizer que não vai mais aprovar. Isso aí é um caminho que precisa ser percorrido. Tem muitas câmaras que estão abrindo diálogos com o Poder Executivo sobre essa questão, para conseguir que o Poder Executivo também antecipe um pouco essa situação, para que a Câmara tenha mais prazo para avaliar, para analisar, quando for o caso de ser necessária a autorização do convênio, que, como eu falei, já tem matéria decidida no Supremo, não é necessário que a Câmara autorize. No entanto, a lei orgânica exigindo, a lei orgânica está defasada e precisa ser corrigida nesse ponto. Outro detalhe que o senhor fala do livro de precedentes regimentais é muito importante e, pelo que eu ouvi do seu relato, está correto. Vocês não usam o livro de precedentes regimentais para criar exceção à lei orgânica ou ao regimento. Vocês trabalham com o livro de precedentes regimentais para registrar decisões daquilo que o regimento não é claro. Isso é importante porque esse livro de precedentes regimentais, quando for fazer a revisão do regimento, ele é utilizado como matéria de trabalho. Está perfeito, é ótimo que isso ocorra e isso seja definido em plenário. Outro ponto que o senhor traz para análise aqui é a questão do 1%, que é a autorização por prefeito, por decreto, alterar o orçamento durante a sua execução. Isso é uma decisão política, se é 1%, são 2%, 10%, 20%. Existem algumas situações que precisam ser balanceadas aí. Por exemplo, a questão da própria projeção da inflação. É razoável que autorize o prefeito, por decreto, em torno de 6% a 7%. Por quê? Porque é o que a inflação durante o ano aí trabalha. O que não é razoável é que o prefeito altere o projeto de lei do orçamento, desconstituindo uma obra que foi definida, inclusive, com a sociedade em audiências públicas, quando da elaboração da lei orçamentária, para direcionar para outro fim, no caso aí o pagamento de remuneração de servidores. Esse é o detalhe, né, que tem que ser revisto, revisado, mas também passa pelo Poder Executivo e pela Câmara essa discussão. Quanto mais for trabalhado de maneira racional e quanto mais se constituir aí a identidade de rito, melhor. Até porque eu até expliquei na parte da aula que nós vimos os tipos de processo legislativo. Veja bem, vereador, eu expliquei que para alterar uma lei precisa, na lei que a altera, a observância do mesmo rito. Então, para eu alterar a lei orçamentária, como o orçamento foi aprovado no rito especial, a alteração para modificar o orçamento tem que ser por rito especial também. E o rito especial não admite regime de urgência. Então, o prefeito não pode mandar um projeto de lei para a Câmara para alterar o orçamento em regime de urgência. Isso é inconstitucional. A Câmara precisa frear isso aí. Quanto ao elemento de pressão, do prefeito panfletar, do prefeito mandar os servidores na Câmara, para que os servidores pressionem os vereadores, isso faz parte do jogo político, a gente sabe disso. Cabe à Câmara também ter uma postura didática, chamar o sindicato, explicar. Isso, o senhor mesmo falou, às vezes a Câmara não sabe o poder que ela tem. Então, ela precisa também tomar as rédeas da situação, né? Ela precisa se posicionar no comando do processo legislativo. Então, chegou o projeto não é em regime de urgência, tem que mexer em obra estrutural, que já foi aprovada, inclusive em audiências públicas discutida com a sociedade. O mínimo que a Câmara tem que fazer é, de novo, audiência pública na tramitação desse projeto, vai direto para a Comissão de Orçamento e aí vai se rediscutir aí o direcionamento desses recursos. O que não pode é ficar desta forma, aprovando de um jeito que não se identifica com a aprovação da lei orçamentária. Mas a questão da pressão é do jogo e a Câmara que tem que compor aí um diálogo mais efetivo com os interessados da matéria. Nesse exemplo que o senhor trouxe aí seriam os servidores
públicos. Sobre esse seu relato também de que o vereador não pode nada, não pode propor projeto porque a área jurídica diz que essa matéria é reservada ao prefeito e que isso gera um certo desencanto e a sensação do vereador é que ele fica imobilizado e que nada pode, eu já escutei muitos prefeitos dizendo a mesma coisa, de que ele não pode nada porque tudo depende da Câmara. Tudo ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara. Quer criar um cargo, tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Quer criar uma secretaria, tem que mandar o projeto de lei para a Câmara. Quer criar um fundo, tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Mas isso é da democracia. A Câmara, que é poder legislativo, depender do poder executivo em determinadas situações e o poder executivo depender da Câmara em outras situações. É o balanço que existe aí entre os dois poderes, que são independentes, mas devem ser harmônicos também. É um sistema de frear o outro, o contrapeso do outro. Isso faz parte do processo. No entanto, é relevante que o vereador saiba que se ele não tem a iniciativa para propor determinados projetos de lei, o prefeito não pode fazer esses projetos por decreto. Então, se o vereador não pode, ele, vereador, por exemplo, apresentar um projeto de lei que gera despesa, por exemplo, na construção de uma determinada obra, não pode o prefeito fazer a construção desta obra sem que a Câmara autorize. Então, o valor do vereador não reside somente em propor projetos de lei. O valor do vereador, ele se posiciona muito também na análise dos projetos de lei que estão em tramitação. Ele precisa olhar cada projeto de lei em tramitação, se certificar do efeito que esse projeto gera, qual consequência ele produz na sociedade, e ele precisa interagir com esse conteúdo. Ele faz isso por meio das comissões. Na aula do dia 13 eu vou abordar isso e a gente vai ver o papel do relator, vereador que é relator nas comissões. Então, isso é também uma situação que precisa ser revisada. Hoje tem muitos vereadores, inclusive, que se incomodam por não ter proposto um projeto de lei ainda durante o mandato. Mas nós temos que pensar que propor projeto de lei faz parte da atividade parlamentar, mas não é só essa a atividade parlamentar. Nós temos que também trabalhar a qualidade que o vereador pode emprestar para o projeto de lei em tramitação no seu aperfeiçoamento. O vereador, quando ele examina um projeto de lei, ele aborda o exame desse projeto de lei a partir de um sentimento social que ele traduz no mandato que ele exerce. A voz dele não é uma voz individual, é uma voz da sociedade. Então, ele tem que também valorizar aqueles projetos que estão tramitando, tanto quanto ele valorizaria um que seria da sua autoria. Muitas vezes o vereador consegue, sendo relator de um projeto de lei, muita visibilidade social e trabalhar com a sociedade um grande incremento de qualidade na matéria em tramitação. Claro, é importante ser autor de projeto de lei, mas não é só isso que importa. Então, esse é um outro ponto que eu queria comentar. E, por fim, a questão da contribuição de iluminação pública depende da lei que criou o fundo. Eu vou lhe falar em tese, não é possível direcionar recursos da contribuição de iluminação pública para outros fins que não seja iluminação pública. Essa contribuição tem destinação específica, mas para eu ser mais específico e lhe passar uma orientação mais efetiva, o ideal seria eu examinar esse projeto que está tramitando na Câmara. Mas nós ficamos à disposição no fórum de debates para continuar essa conversa, por e-mail, enfim, lhe esclarecer mais naquilo que for possível. Vereador, espero que tenha atendido as suas demandas aí e eu tenho certeza que a sua colocação nós precisamos realmente trazer mais os vereadores para essa capacitação continuada. Não tenho dúvida nenhuma que realmente isso é uma mudança de cultura e nós temos muito trabalho pela frente. Nós vamos chamar agora um vereador lá de Jacareí, o vereador Hernani, que é também presidente do Parlamento do Vale. Então, seja bem-vindo, Hernani. Boa tarde, Marinho. Boa tarde, professor André. Quero cumprimentar também a doutora Silvana e o doutor Miziara, que estiveram conosco na manhã de hoje. Eu quero retomar dois assuntos. E fazer duas perguntas. Primeiro, com relação ao princípio da simetria, a gente sabe que nós temos aí as emendas dos deputados federais, as emendas dos deputados estaduais. Gostaria de saber do professor qual que é o caminho para os municípios seguirem, os vereadores, para que a gente tenha as emendas parlamentares também nos municípios. E se isso poderia ser, se é de competência do vereador, se tem jurisprudência para isso,
e alguma normativa, alguma orientação até mesmo do Tribunal de Contas quanto ao percentual no orçamento para que possa ser destinado a essas emendas. E a segunda pergunta diz respeito à devolução do 12º. Então a gente sabe que hoje tem, como o professor Miziara disse, uma guerra muito grande, as pessoas querem devolver um volume muito grande e fica um município querendo devolver mais do que o outro, mas fato é que os orçamentos não são tão enxutos e essa devolução acontece. Minha pergunta muito objetiva: o vereador poderia apresentar alguma proposta, algum projeto de lei destinando esse recurso para a área do esporte, da saúde ou até mesmo em defesa e proteção à mulher? Muito obrigado pela oportunidade, passo a palavra. Doutor André. Hernani, sobre a primeira questão, a simetria ela se dá no que diz respeito às emendas orçamentárias a partir do artigo 166 da Constituição Federal. O que vale para o processo legislativo federal de discussão do projeto de lei do Plano Plurianual, lei de diretrizes e lei orçamentária, quais requisitos o vereador deve observar para apresentar emendas, vale também para o processo legislativo municipal. Aí, então, se instala o efeito da assimetria. A questão da vinculação das emendas parlamentares, de impor que o Poder Executivo acate as emendas parlamentares, como já foi referido aqui na pergunta do vereador Samuel, é algo que está em discussão no Congresso. Isso não está definido ainda, isso está em debate. Inclusive, essa semana a mídia hoje está falando sobre isso, porque isso está em discussão lá no Congresso. Tem que aguardar para ver como é que isso vai evoluir. Mas, tecnicamente falando, o que se aplica hoje é o artigo 166, que o vereador, para propor emenda, ele precisa que o conteúdo da emenda tenha compatibilidade com a lei de diretrizes, com a lei orçamentária, com a lei do plano plurianual, e que indique recursos, desde que esses recursos indicados não anulem despesa que trate de dívida e nem de pessoal. Então, esse é o arcabouço, assim, a matriz constitucional que se aplica simetricamente aos municípios. Sobre a questão da devolução de valores do Legislativo para o Executivo com o encerramento do exercício financeiro, isso aí também faz parte de um crescimento institucional que a Câmara deve fazer enquanto poder, porque passa tudo por um processo de planejamento. Se a Câmara tiver planejamento sobre quais gastos ela pretende ter durante o ano, quais investimentos ela precisa fazer na sua estrutura, no seu ambiente interno, na consolidação operacional, administrativa do exercício das suas atribuições, ela vai poder calibrar essa despesa conforme o 12º que ela tem direito no percentual que ela deve observar como teto, tendo em conta o que a Constituição menciona. O que eu vejo nesse contexto, nesse ambiente, é que muitas vezes os presidentes de Câmara, eles acabam abrindo mão de investir na estrutura administrativa, operacional, funcional da Câmara, investir na sua própria sede, aparelhando a sua própria sede, para poder fazer, então, mais volume na devolução de recursos no final do ano para o Poder Executivo. E aí é que eu penso existe um certo equívoco, porque esse recurso que a Câmara tem direito, assim como o Poder Judiciário tem direito, na parte que o Poder Judiciário tem que trabalhar no ambiente do Estado e da União, é para que ele possa se aparelhar enquanto instituição. Se a Câmara, fazendo seus investimentos, estruturando seu ambiente de trabalho, gerando condições favoráveis para o vereador cumprir a sua tarefa, para as comissões desempenharem o seu papel, ainda assim o recurso está lá disponível, é interessante sim que a Câmara faça a devolução para o Poder Executivo. Agora, a tua última pergunta, não pode a Câmara, ao fazer a devolução para o Poder Executivo, obrigar o prefeito a investir numa ou noutra área, na cultura,
ou na educação, ou na construção de uma escola, ou na compra de uma moto niveladora. O que pode ser feito aí é uma negociação com o Poder Executivo para chegar num acordo a respeito de onde esse recurso será investido. Mas a Câmara não tem como obrigar o prefeito. Se a Câmara tem R$600 mil para fazer a devolução, esses R$600 mil serão então recolocados para o Poder Executivo e ali vai ser definido pelo orçamento onde haverá a destinação desse recurso. Pode haver um acordo, mas não dá para a Câmara obrigar que o prefeito invista no projeto A, no projeto B e assim por diante. Vereador Hernani, acho que as suas colocações foram importantes também para esse momento e quero deixar assim para todos que estão aí, né, que nós estaremos realizando, antes de ir para Botucatu, que tem o vereador Ednei, que quer fazer a pergunta ao doutor André, nós temos os parlamentos regionais se reunindo em Araraquara, dia 8/11, né? Nós vamos fazer toda a parte, vai cair num sábado, vai ser num sábado, no auditório do Tribunal de Contas, onde nós vamos estar estabelecendo um planejamento para 2015 e todas as ações conjuntas dos parlamentos. Então, vereador Hernani, é muito importante que os outros presidentes também dos parlamentos que estão aí participando do nosso evento, do nosso curso, coloquem para as pessoas que estão presentes, expliquem melhor o que é o parlamento, como funciona o parlamento e aonde nós queremos chegar através da criação desses 26 parlamentos já criados, que a nossa meta é chegar a 42 parlamentos em todo o estado de São Paulo. Então vamos para Botucatu, vereador Ednei. Seja bem-vindo, vereador. Quero, em nome do Polo Botucatu e todos os integrantes dessa sala, cumprimentar em especial o Tribunal de Contas por esse maravilhoso curso, ao Marinho, nosso amigo, companheiro, ao doutor Sebastião, presidente da UVESP, que propiciou esse brilhante palestrante, o doutor André Leandro, que ministrou uma aula com muita propriedade, com muita competência e vindo a tirar várias dúvidas que nós tínhamos a fazer. Mas, dado a redundância da minha pergunta já feita por colegas que me anteciparam, eu vou tecer um comentário que ocorreu em 2004. Em 2004, eu ainda era presidente da Câmara de Botucatu, quando, numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, veio reduzindo o número de vereadores nas câmaras municipais e atingiu a Câmara de Botucatu, que era 17 parlamentares, reduzindo para 11. E, posteriormente, o Supremo, restaurando esse equívoco do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a dar delegados poder às câmaras para que voltasse e ampliasse o número de seus parlamentares. Mas, dado o descrédito que passa e passou os parlamentares por circunstâncias da lei, à vontade de alguns que está envolvido e comprometido com a população, Botucatu não teve o privilégio de voltar com um projeto de lei determinado pela nossa lei orgânica e ficou à mercê de contemplar a população de Botucatu em especial, com 17 vereadores que eram em 2004 e nem ampliaram esse número. Eu gostaria, não sei se seria para o Marinho ou para o doutor André Leandro, essa explanação, se no decorrer da reforma política que tanto se fala, poderia restaurar um número mínimo de vereadores para cada município, dado essa malfadada resolução do TSE que foi ocorrida em 2004. Passo a palavra. Vereador Ednei, André, é um amigo, né, o presidente da Câmara de Botucatu, muito atuante, e além de ser muito atuante, ele tem nos ajudado muito ali na região de Botucatu, junto com o Vicentinho, que é o presidente do parlamento, a fazer esse trabalho se tornar uma realidade, fazer com que as câmaras sejam reconhecidas, como você já colocou, né, que sejam conhecidas também pela sociedade. Então, André, eu acho que você poderia estar respondendo para o vereador Ednei. Vereador Ednei, a reforma política ela não vai transitar pelo artigo 29 da Constituição, que é o que fixa o número máximo de vereadores. Pelo menos até agora, o que está sendo noticiado é que ela vai tratar mais de sistema, ela vai trabalhar mais a forma de voto, mas não vai alterar o artigo 29 da Constituição. Nesse artigo 29 consta o número máximo de vereadores que o município pode ter
a partir da população que ele possui. Então, há uma proporcionalidade. O senhor tem razão, não fala em número mínimo, fala em número máximo. E também o senhor tem razão quando o senhor refere que é a lei orgânica quem define. Então, se tem 11, 13, 15 ou 17 vereadores, é a lei orgânica que vai definir o número de vereadores. Isso, muitas vezes, e foi ponderado pelo senhor, passa por uma discussão sobre o valor que o vereador tem junto à sociedade. Em muitas comunidades há, sim, uma espécie de descrédito e parece que falar em aumentar o número de vereadores significa brigar com a comunidade. Mas é uma situação que precisa ser olhada com mais atenção. O senhor pode propor, a Câmara pode propor alteração na lei orgânica para elevar o número de vereadores, independentemente de reforma política que venha a acontecer aí nos próximos anos. Isso já está lá orientado pelo artigo 29 da Constituição Federal. O enfrentamento que tem que ser feito é o diálogo político. E na verdade, doutora, é com a sociedade também, né? O convencimento da sociedade da importância de ter um número maior de vereadores, né? Porque o que a gente vê é que quando você fala em aumento de subsídio, aumento de vereadores, é uma manifestação geral, ainda mais em locais como Botucatu e outras cidades que a gente conhece, que a imprensa, que ela está a todo momento em cima dos vereadores, do Poder Legislativo, né, do político de um modo geral, e eu acredito que isso, André, essas mudanças, essas alterações, elas vão vir com o tempo, né, elas vão vir com aquela credibilidade que nós estamos querendo buscar das câmaras municipais, com aquele reconhecimento, com aquela atitude do vereador de estar realmente fazendo tudo aquilo que você tem colocado aqui, né? O vereador pegando um projeto, ele analisando, ele lendo o projeto, não somente o projeto dele, mas o projeto também, ou do executivo, ou do companheiro dele, do amigo dele do lado, do outro vereador, né? E isso ainda está faltando muito nas câmaras municipais, né? Então, a gente sabe que, às vezes, quando a gente vai fazer vamos realizar algumas palestras, alguma fala, a gente sente, né, que quando a gente fala uma verdade para os vereadores, né, eles sabem daquilo, né, e eles querem mudar. Só que nós precisamos intensificar esse nosso trabalho de capacitação continuada para que a gente possa alcançar esse nível que todo mundo espera, sem dúvida nenhuma, vai ser uma mudança muito grande nas câmaras municipais, né, e não somente ficar na parte de falar que vamos fazer, nós somos os representantes da população, nós somos, né, nós que representamos e, na verdade, né, nós não acabamos não representando nada a população. Nós precisamos, sim, nos capacitar justamente para isso, André, para que a gente possa chegar e discutir em um nível, né, bem mais elevado todas essas demandas das câmaras municipais e da sociedade. Agora, André, nós vamos para Pirassununga, né, vai falar, se eu não me engano, é o vereador Lira. Né? Se não for o vereador, assessor, você me desculpa, mas é tanta gente nesse estado aí, que a gente 645 municípios, 6.909 vereadores, então tem hora que a gente fica assim meio que perdido e não reconhece por nome os vereadores. Seja bem-vindo, vereador. Que seja vereador, né? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o Marinho, cumprimentar o professor André, parabenizá-lo pelo discernimento e pela explanação. Eu sou o vereador Lira, de Santa Cruz das Palmeiras. Estou aqui na diretoria de ensino de Pirassununga. O que eu queria trazer ao professor é o seguinte: no final de ano, é comum os prefeitos enviarem projetos polêmicos para serem aprovados com regime de urgência, toque de caixa. No caso específico, eu queria tratar de um projeto de 2012 que foi aprovado na Câmara. Esse projeto permite que os advogados que não são concursados recebam sucumbências. Então, a minha pergunta é: isso pode, isso é legal? Se houve erro no processo legislativo, ainda dá tempo de entrar com uma ADIM? E terceiro, até quanto tempo um projeto de lei pode receber uma ADIM? Passo a palavra, meu muito obrigado. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela pergunta, doutor André. Vereador Lira, sobre advogado receber sucumbência que não seja servidor efetivo,
Isso passa pelo artigo 132 da Constituição Federal. E o artigo 132 da Constituição Federal estabelece que a representação judicial e a consultoria técnica só é possível de ser exercida por profissional da área jurídica concursado. Então, quem não é concursado, quem é cargo em comissão ou que é contratado para fazer um determinado serviço, ele não pode atuar na representação judicial e não pode atuar na consultoria técnica. Isso no artigo 132 é reservado aos estados e à União, mas tem uma proposta de emenda à Constituição para trazer isso também para a Procuradoria Municipal, para o ambiente municipal, e já está em fase final de votação no Congresso Nacional. Então, eu teria que examinar esse projeto de lei pontualmente para ver como ele trata essa questão. Em tese, eu estou lhe falando que não é possível outro profissional do direito que não seja o advogado concursado da prefeitura trabalhar na representação judicial do município. Mas faço essa ressalva. Seria importante, é importante eu confirmar isso olhando esta matéria que está em tramitação, estava em tramitação, não sei se já foi aprovado. Outro ponto que o senhor traz para nós aqui é a questão da ADIM enquanto processo legislativo. A ADIM é ação direta de inconstitucionalidade, ela só pode ser acionada quando a lei já existe. Enquanto a matéria tramita na Câmara, não cabe a ADIM, o Judiciário não vai se manifestar numa ação direta, porque o pressuposto para ter a ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade, é a existência da lei. O que pode acontecer enquanto o projeto de lei tramita na Câmara,